Fala galera, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma videoaula? Então vamos lá. Pessoal, nosso tema de hoje é revoluções burguesas. Revoluções burguesas que nós vamos apresentar hoje vai ser um reflexo de um contexto europeu que já vem mudando ao longo de algumas datas, né? Nós falamos muitos de alguns movimentos que se desencadearam na Europa, como o Iluminismo, né? A Revolução Científica, o aprimoramento técnico a partir da Revolução Industrial, né, e o surgimento de uma classe que cada vez mais vai requerer direitos e vai requerer participação, que é justamente a burguesia. Burguesia que provém de burgos, né, aquelas primeiras cidades que surgiram logo após ali o renascimento comercial, e dali deram origem a uma classe que vai estar muito ligada ao comércio, à compra e venda, vai estar ligada diretamente aí a esse capitalismo mercantil. E durante muito tempo, essa classe burguesa ela vai ter o poder econômico, mas não vai ter poder político, porque ela não tinha pedigree, ela não tinha status, ela não tinha, na verdade, o sangue azul, ela não tinha nobreza necessária para estar ali tendo o status quo diferente, privilegiado, né? Tá entre as castas mais privilegiadas dentro da Europa. Então, algumas revoluções vão surgir de caráter burguês. E aí nós vamos começar falando hoje de algumas revoluções que tiveram origem principalmente na Inglaterra, né? A Inglaterra que é chamada aí o berço da Revolução Industrial, e ali vão surgir também algumas revoluções burguesas, principalmente no período em que a Inglaterra ela experimentou o absolutismo monárquico também, e que depois essa burguesia cada vez mais crescente vai buscar o seu espaço ali diante das posições políticas que o país vai enfrentar. E aí, pessoal, o absolutismo inglês, né, ele vai alcançar o esplendor, o ponto mais alto na dinastia dos Tudors. Inclusive, eu deixo até uma dica para vocês. Tem uma série na Netflix chamada The Tudors, que vai falar justamente desse período. Tá? Um grande crescimento econômico, né, principalmente promovido pelos corsários ingleses, que eram nada mais do que piratas a serviço da rainha, né? A dinastia dos Tudors ela vai ter dois reis muito marcantes, né? O Henrique VIII. Henrique VIII é o famoso rei, né? Que vai se desvincular da Igreja Católica, vai romper com a Igreja Católica, vai criar a Igreja Anglicana, simplesmente porque a sua esposa, Catarina de Aragão, não era capaz de te dar um filho homem, né? Então, por essa razão, ele acaba comprando uma briga com o Papa, e aí vai entrar uma questão política também. Ele rompe com a Igreja Católica e vai montar uma igreja própria dentro da Inglaterra, que é a religião anglicana. Tá? Então ele vai estar presente ali nessa reforma religiosa, né, e ele vai ser o líder máximo dessa religião anglicana que vai ser fundada, né, a partir dessa cisão com a Igreja Católica. Né? A Rainha Elizabeth I, também da dinastia Tudor, não vamos confundir aí com a Rainha Elizabeth atual. A Rainha Elizabeth atual ela é da dinastia de Windsor, né? Ela é velha, mas não tanto, né? Beirando aí, hoje, se eu não me engano, ela fez 95 anos, se não me falha a memória, né? Ou seja, se ela for num culto aí, numa igreja e cantar aleluia, levantar os bracinhos, Jesus vai puxar certamente, né? Mas é uma senhora bem conservada aí. Mas não é essa Elizabeth que nós vamos tratar de hoje. Tá? Aqui nós estamos falando do século XVI, passagem para o século XVII. Né? Uma rainha que vai governar com uma certa rigidez, né? Principalmente utilizando a sua habilidade política para favorecer suas decisões, né? Tentando contornar ali a questão do parlamento e daquilo que o parlamento determinava. Né? Pessoal, a dinastia Stuart ela começa logo na sequência, né, da dinastia da Elizabeth, da dinastia Tudor, e ela começa com o Jaime I, né, que vai dar continuidade à política absolutista que marcou a Inglaterra até então. Tá? Ele vai enfrentar uma forte oposição da burguesia, justamente porque via nesse absolutismo um ranço, né, uma herança que precisava ser exterminada, que precisava ser deixada de lado. Né? E a maioria desses parlamentares defendiam a ideia de que o poder do rei tinha que ser limitado.
ou seja, o rei iria governar sim, mas com uma certa limitação dos seus poderes para que ele não fosse tão absoluto assim, né? Em 1614, discordante de tudo isso, Jaime I vai fechar o parlamento, né, acirrando ainda mais a disputa aí com os liberais. Ele ainda vai perseguir católicos e puritanos, né? Tanto é que muitos vão migrar para a Inglaterra. Aliás, muitos vão migrar para a América. É quando vai começar a colonização inglesa, né, nas 13 colônias que vai dar origem aos Estados Unidos depois. E aí nós vamos perceber que depois, né, no governo do Carlos I, que vai ampliar ainda mais essa perseguição religiosa, mantendo essa postura absolutista do governo inglês, né? E aí o parlamento começa a entrar, né, em cena. O parlamento, que representava ali boa parte dos ideais burgueses, né, vai estabelecer, por meio de uma petição de direitos, uma série de coisas que o rei não poderia fazer, ou seja, o parlamento começa a impor certos limites à autoridade real, né, como a criação de impostos. O rei não poderia convocar o exército, o rei não podia mandar prender pessoas sem uma prévia autorização do próprio parlamento, né? Então, embora o rei tenha concordado previamente com isso, né, ele vai perseguir os líderes do parlamento e não vai seguir, né, de fato, o que estava estipulado na lei, né? Essas ações, inclusive, ele vai colocar em prática alguns impostos, principalmente impostos sobre a região alfandegária, a região marítima ali. Além disso, ele vai, essas tensões vão acabar resultando numa guerra civil, ou seja, numa guerra dentro da própria Inglaterra. E justamente os desdobramentos disso, né, é que nós vamos perceber que os burgueses, principalmente com o apoio do parlamento, vão tentar limitar os poderes do rei. Tá? Só uma observação aí, pessoal, na dinastia dos Tudors, né, eles vão se apresentar num primeiro momento como pacificadores. Tá? Por quê? Porque a Inglaterra precisava de ter reis que apaziguassem um pouco o contexto, embora eles vão ter uma certa dificuldade, vão impor o absolutismo e vão bater de frente aí, muitas vezes, com o parlamento, né? Mas a Inglaterra vinha de um período muito turbulento, envolvendo a Guerra dos 100 Anos, né? com a vizinha França ali. Essa guerra, que começa em 1337 acaba em 1453, né? Embora o nome seja 100 anos, a guerra vai durar 116 anos, né? E também de uma guerra civil bem tumultuada entre a chamada Guerra das Duas Rosas, que vai colocar em lados opostos aí a família Lancaster e a família dos Yorks também, que vai resultar num conflito bem sangrento aí, em praticamente 30 anos de idas e vindas nesse conflito. Então a Inglaterra precisava sim de ter um apaziguamento. E aí os Tudors, por meio da Elizabeth, principalmente, vai conseguir fazer com que isso ocorresse, né? E aí, pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, vai acabar resultando numa guerra civil no governo do Carlos I, filho do Jaime, né, que havia assumido lá em 1625. Afinal de contas, ele descumpre a petição de direitos, né, a proibição ali de se aprovar novos impostos. Ele acaba criando um imposto, né, nas cidades costeiras, chamado Ship Money, e vai resultar numa guerra civil que vai se alargar aí, que vai se arrastar por 6 anos, entre 1642 e 1648. Né? De um lado vai estar os cavaleiros do rei, do outro lado os chamados cabeças redondas, que estavam do lado do parlamento. Né? E é justamente o parlamento que vai vencer esse conflito. Tá? Do lado do rei vai estar apoiando o absolutismo e a nobreza, os católicos ingleses e os irlandeses. Né? Do lado do parlamento vão estar os presbiterianos, a alta burguesia, interessados em ter maior autonomia e, por consequência, limitar os poderes do rei. Uma nobreza liberal, os puritanos calvinistas, né, que eram os protestantes, que era a pequena burguesia, e aqueles mais exaltados. Tá? Em meio a tudo isso, vai surgir a figura do Oliver Cromwell, né? Ele que vai vencer as tropas do rei em 1645, com os chamados Ironsides. Né? O Carlos I, então, diante da derrota, vai fugir para a Escócia, né? Onde vai se acabar sendo decapitado em 1649. E aí, pessoal, é justamente essa ascensão do Cromwell, tá, que vai colocar em prática na Inglaterra a chamada Revolução Puritana. Né? Então, o parlamento, que havia deposto o rei, que havia entrado em conflito com o Carlos I, vai conceder poderes ao Cromwell para que ele pudesse governar. Tá? Então ele vai conter ali alguns focos de resistência,
tanto na Irlanda como na Escócia, e ele vai dar uma sacada muito interessante, é o que muitos historiadores apontam, que é o que vai alavancar os ingleses justamente para um status de potência internacional, que é justamente a promulgação dos atos de navegação, tá? Onde somente os navios ingleses teriam acesso aos portos ali e poderiam comercializar diretamente com a Inglaterra, se fosse algum parceiro da Inglaterra. Ou seja, ele elimina os intermediários, vai dominar todo o comércio dentro da Europa, o comércio marítimo, e dessa forma ele consegue elevar a Inglaterra ao posto de uma potência naval, né? Afinal de contas, a Inglaterra é um conjunto de ilhas e favorecido por essa geografia, vai usar, né, de toda esse momento prévio e vai dominar os mares dentro da Europa. Né? A Inglaterra vai chegar nesse período, vai conquistar a Irlanda e a Escócia, tá? Vai ampliar bem as suas colônias, vai confiscar terras da igreja, né? Principalmente lá as terras da igreja anglicana, lembrando que a igreja anglicana surge lá com Henrique VIII, né? No momento em que ele rompe com a igreja católica. E então o Cromwell vai confiscar essas terras da igreja e vai confiscar a terra também daqueles que defendiam o rei, a nobreza. Então, ou seja, é a burguesia tomando posse da Inglaterra, né? Tirando a ideia, desvinculando a ideia do absolutismo, principalmente tomando as posses da igreja e também as posses daqueles que defendiam o rei. Tá? Em 1658, o Ricardo Cromwell assume, né, que é o filho do Cromwell, vai governar por apenas um ano e vai renunciar. No lugar dele vai assumir o Carlos II. Tá? Ele vai aceitar as restrições do parlamento, né, e vai governar até 1685. Então o parlamento, nós vamos ver que o parlamento inglês ele vai cada vez mais limitar os poderes. Tanto é que hoje, né, a Elizabeth atual, da dinastia de Windsor, né, a mãe do príncipe Charles, o pessoal, os historiadores afirmam que é uma rainha reina, mas ela não governa. Que quem governa com certeza lá é o primeiro-ministro que representa, que é um chefe ali eleito pelo parlamento. Então, ou seja, é o parlamento que toma as decisões juntamente com esse primeiro-ministro e a rainha é apenas uma figura decorativa. E ela, literalmente, uma peça de museu pela idade que tem. Né? E aí tudo isso, pessoal, vai acabar desaguando na chamada Revolução Gloriosa ou Revolução Sem Sangue, tá? Em 1688. O Jaime II, né, rei católico, com ideais absolutistas, havia assumido o poder na Inglaterra e o parlamento, né, temendo a doutrina católica já havia na Inglaterra e também o absolutismo, vai fazer um acordo com o Guilherme de Orange da Holanda, tá? E a sua esposa Maria, que inclusive era filha do Jaime II, tá? Para destronar o próprio pai. E aí o Guilherme de Orange vai acabar tomando Londres, né? Vai marchar sobre Londres e o Jaime vai acabar se refugiando. Né? É por isso que muitos dizem e dão o nome a essa revolução de revolução sem sangue, porque ela não precisou de ter um conflito armado, ela não precisou de ter uma morte de pessoas, afinal de contas, o Jaime acaba refugindo e o Guilherme de Orange acaba se tornando o Guilherme III para governar a Inglaterra. Né? E é nesse contexto, pessoal, que vai surgir a famosa Bill of Rights, ou a Declaração dos Direitos, né? Que vai dar ao indivíduo, e aí é uma vitória da burguesia em si, uma série de direitos individuais, né? Como o habeas corpus, né? O rei tinha que ser pertencente à igreja anglicana, justamente para afastar a ideia de um absolutismo católico dentro da Inglaterra novamente. Os novos impostos só poderiam ser aprovados com o consentimento do parlamento, né? Assim como a organização de um exército, a organização de uma força armada, a fim das perseguições religiosas, afinal de contas, na Inglaterra haviam várias religiosidades ali, desde os anglicanos, católicos e outras manifestações, principalmente dos protestantes. Né? Então é uma vitória da burguesia consolidar os seus ideais ali, afastando esse absolutismo. Né? Então uma revolta popular sem o povo no poder. Né? E aí o rei vai ter os poderes cada vez limitados, onde o rei reina, mas não vai governar. Então, pessoal, de uma forma bem sucinta, de uma forma bem dinâmica, com os principais pontos aí dessas revoluções gloriosas, né, nós estamos vendo a ascensão da burguesia na Europa e como isso vai desaguar
Isso vai repercutir, né, não só na Europa, mas também o que isso vai acarretar, né, que depois nós vamos ver que futuramente aí, na França também vai haver uma revolução, e essa revolução francesa, bebendo desses ideais iluministas aí, também vai fazer um efeito bem cascata, bem dominó, né, no mundo todo, aonde a burguesia vai buscar o seu espaço ao sol, tirando aí o absolutismo monárquico, tirando aí aquela esfera de poder aonde a igreja estava sempre ligada a esse poder monárquico e justamente tendo uma liberdade de mercado, uma liberdade de expressão, uma liberdade de comercialização, é que essa burguesia vai tentar se empossar cada vez mais das linhas de poder. Espero que tenha sido claro. Se não for claro o suficiente, espero vocês no fórum para que a gente possa tirar as dúvidas e daí continuar a nossa resenha. Tá certo, pessoas? Um abraço, até a próxima.